Vocês viram os detalhes da operação da Polícia Federal ontem no Congresso Nacional? Uma batida da Polícia Federal para recolher documentos que agora comprovariam tentativas de obstrução de justiça por parte do presidente do Partido Progressista, um senador, um deputado federal do Partido Progressista. Eu estou escandalizado, me desculpem voltar ao assunto. Esse partido, que segundo o site Congresso em Foco, é o que tem mais parlamentares envolvidos em inquéritos, em investigações, denunciados por corrupção e tal. Ou seja, como diz o Congresso em Foco no título de sua matéria, seu levantamento no seu site, o PP, Partido Progressista, é o partido mais corrupto do Brasil. O partido do Paulo Maluf dispensa comentários. Aliás, ontem eu botei um postzinho rapidamente no meu Facebook. Contei para vocês aqui, eu fui na minha banca todo dia de manhã, eu passo na banca de manhã, a banca ainda não abriu para pegar os meus jornais. O distribuidor deixa na porta da banca, dentro de envelopes plásticos, os jornais de alguns clientes regulares, como é o meu caso, já há 12 anos, com o nomezinho escrito na capa do saquinho plástico. Então, Ricardo Boechat, eu vou lá, pego meu saquinho plástico e trago meus jornais para ler muito cedinho antes de entrar no ar. Anteontem eu fui lá, tirei na segunda-feira, tirei o meu saquinho plástico. Quem era o cliente que estava no segundo saquinho plástico? Paulo Maluf. O Paulo Maluf, que está com confusão mental, né, à beira da morte, segundo os seus advogados e médicos, e segundo acolheu o Supremo para deixá-lo fora da cadeia. Não sei se ele, mas continua recebendo jornais que só podem ser lidos e entendidos para quem não está com confusão mental, né? E me ocorreu o seguinte: com confusão mental, o Maluf está livre, e sem confusão mental, ele rouba. É um fenômeno, né? Mas fecha parênteses, vamos em frente. E ontem, então, houve essa ação da Polícia Federal no Supremo, e eu voltei a comentar no Congresso, e eu voltei a comentar no Jornal da Band, este fato para o qual a gente tem que prestar atenção, porque ele retrata bem qual é a régua moral, ética, qual é o grau de coerência com que atuam os nossos parlamentares. Se você é um político que precisa convencer a opinião pública de seus valores, de seus propósitos, de seus projetos, você naturalmente zela por sua imagem. Mais do que isso, ou tanto quanto isso, zela para que a imagem do grupo no qual você está inserido, né, não destoe da imagem que você quer passar. Portanto, se surge uma possibilidade de você mudar de partido, e você, por questões ideológicas, programáticas, né, resolve mudar, ainda que a decisão de sair do partido onde você está seja justificada, você só vai para um novo partido que não seja uma afronta aos valores que você coloca para o seu público, para os seus eleitores. Pois este Partido Progressista, a despeito de ter seu presidente na condição de investigado por bandalheira, corrupção, ladruagem e obstrução da justiça, a despeito de ser a maior bancada suspeita de bandalheiras, de corrupção, de todo tipo de crime no Congresso Nacional, foi o partido, repito, que mais aumentou o número de parlamentares agora, nas últimas semanas, em função da tal janela migratória que concede essa transição entre legendas para os parlamentares com mandato no Congresso Nacional. Negócio impressionante, os caras procuraram deliberadamente, espontaneamente, um partido que é notória, estatisticamente, o mais corrupto do Senado. Não que os outros sejam grande coisa, muito pelo contrário, rivalizam ali nessa questão, nesse ranking, né, da criminalidade, mas o líder, o marcola da história, foi o partido que mais aumentou o número de integrantes a despeito deste fato. Isso em pleno momento assim, histórico em que a sociedade brasileira está dando todas as indicações de a questão da ética, a questão da corrupção, a questão da moral, a questão da imagem do parlamentar, do homem público, aparece em todas as pesquisas como sendo um fato determinante para de escolha, definição de voto. E aí quando você sabe, por leitura de outras notícias, que de cada 10 deputados atuais, 9 vão tentar a reeleição. E olha para o Congresso o que ele é. E diz, pô, essa gente que age desse jeito, que está fazendo agora nos estertores uma das piores legislaturas que nós já tivemos. Mas diante de um fato novo, que é a visibilidade para esses fatos,
ainda assim eles continuam agindo desse jeito. Imaginem o grau de risco que nós estamos correndo, a despeito de tudo que passamos a ver, entender e discutir, o grau de risco que nós estamos correndo, se estas tentativas de reeleição forem vitoriosas. Eu nem digo que, havendo uma renovação significativa, haverá uma mudança nesses padrões, porque o Congresso brasileiro, historicamente, a cada 4 anos, tem uma taxa de renovação de 40%. Você diria, pô, se a cada 4 anos a cada eleição renova 40%, significa que em 2 eleições renovaria 80%. Em 3, 120%. Só que não muda o padrão. Então, a renovação, entre aspas, não significa mudança de padrão. Mas é importante que nesta eleição que vem agora, a gente aguce, aprofunde, né? Torne-se mais rigoroso ainda e rigorosa ainda na análise de cada nome, de cada proposta, de cada currículo, de cada biografia. As informações estão à disposição de todo mundo. É preciso tomar cuidado com as notícias falsas, com invenções, etc. Mas você tem recursos hoje à sua disposição, vários deles, para checar as informações, para se informar e checar as informações. Não deixe que o voto na próxima eleição repita o seu papel histórico aqui no Brasil, a que ele foi reduzido, de ser um cheque em branco entregue a bandidos. Você pode até escolher um péssimo deputado, um péssimo senador, até pior do que os bandidos que estão lá. Mas é preciso que você, pelo menos, dê a você mesmo o benefício de dizer, bom, eu pesquisei e esse cara não tinha essas indicações. Tornou-se este ladravaz ou expôs-se como tal depois de eleito. Até então ele era um cara normal, um cara que não tinha essas máculas na sua biografia e na sua prática públicas, né? Então, é importante essa eleição. Bom, voltando aqui ao assunto da ordem do dia, hoje todos os jornais estão destacando com manchetes bem retumbantes, uma decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que todos estão interpretando como uma derrota do juiz Sérgio Moro e uma derrota da Lava Jato, portanto. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal, onde atua o núcleo duro da justiça contra a Lava Jato, liderado por Gilmar Mendes, Dias Toffoli e escoltado por Lewandowski, esses 3 ministros, por 3 votos a 2, derrotaram os 2 outros ministros, que são Fachin e o Marco Aurélio Mello. O Marco Aurélio ou o Celso de Mello que tem ali? Celso de Mello. Celso de Mello. Eles retiraram das mãos do juiz Sérgio Moro as denúncias da Odebrecht que digam respeito ao sítio de Atibaia e ao tal Instituto Lula, remetendo a denúncias de que a empreiteira soube ou se envolveu diretamente em subornos, em corrupção, em pagamentos de despesas do sítio e tal, configurando aquela situação que os petistas não gostam de encarar realisticamente, de que o Lula pode não ter pego uma mala de dinheiro igual o Aécio, pode não ter pego uma mala de dinheiro igual o Loures Temer, pode não ter pego massa de dinheiro igual o Gedel Vieira Lima, mas perto demais, envolvido demais, consciente demais, tolerante demais, esteve com dinheiro transitando de forma indevida, em ambiente promíscuo, com empreiteiras às quais o seu governo concedia contratos monumentais, superfaturados, etc. e tal. Essa ideia de que Lula é um santo é uma bobagem que só entra na cabeça de devotos cegos. Cegos e pouco inteligentes, porque não é possível que somando 2 e 2, mesmo que se refira à sua mãe ou à minha, uma soma 2 e 2 necessariamente tem que dar 4. Aquela bandalheira toda que hoje está materialmente provada aconteceu, não é na copa e na cozinha do Lula, não. Aconteceu na cueca do Lula, na cama do Lula, no banheiro do Lula, na privada do Lula, no chuveiro do Lula. É claro que o Lula estava nesse jogo, se não como o receptador da mala, se não como o guardião do bunker de dinheiro vivo, mas como grande figura política, como personagem central de uma estrutura de poder que atuava dessa maneira sob sua liderança. Uma pancada de mão do Lula na mesa acabava com qualquer festa à sua volta nos tempos em que ele era o senhor absoluto da política nacional. Então,
tirar do Moro, segundo interpretação unânime dos jornais hoje, informações da Odebrecht sobre o sítio de Atibaia, especialmente sobre o sítio de Atibaia, que é o processo que está mais avançado dos dois que ainda restam em mãos do Sérgio Moro contra Lula, o outro é do Instituto Lula, foi visto hoje pela imprensa, pelos analistas, como um choque, uma pancada, uma derrota da Lava Jato e do próprio juiz Sérgio Moro. Essas informações, essas delações da Odebrecht, por determinação agora do núcleo duro anti-Lava Jato no Supremo, repito, Lewandowski, Toffoli e Gilmar Mendes, migram para a Justiça Federal de São Paulo, onde não deveria ser assim, mas onde os processos não andam com a mesma celeridade, no mesmo ritmo. Li esses dias uma notícia que esse ritmo muda na Justiça Federal de São Paulo, porque não tem um único juiz cuidando dessas questões, como tem no Rio de Janeiro, o Bretas, como tem em Curitiba, o Moro. Em São Paulo, são acho que 4 juízes federais que recebem as ações originárias da Lava Jato, que vem para São Paulo. Além dessa dispersão, haveria pouca gente nas suas equipes para dar andamento às coisas, e o volume de trabalho em São Paulo também nessas varas é muito grande. O fato é que em São Paulo a Lava Jato não anda no mesmo ritmo em que anda em Brasília, no Rio, em Curitiba. São Paulo é o paraíso, dos suspeitos, dos réus, enfim, dos investigados da Lava Jato, pela lentidão com que os processos avançam aqui. Neste sentido, todos estão entendendo que essa decisão de ontem do Supremo é uma derrota bastante significativa para a Lava Jato. O Ângelo Sfaer, que está aqui conosco no estúdio, estava estudando com mais cautela e profundidade essas decisões. Entra aqui no quadro aqui da televisão, Ângelo, por favor, vem aqui no meu microfone, explica aqui pra gente, mas tirar a Carla Bigato não, Ângelo Sfaer? Mas tudo bem, por alguns segundos, vem, senta aqui, pronto. O Ângelo Sfaer estava detalhando para mim fora do ar que, embora a leitura não seja incorreta de que houve uma derrota para o Moro e para a Lava Jato nessa decisão, no processo de Atibaia, que é o que está mais avançado, que muita gente diz que tem, de fato tem, muito mais elementos incriminatórios do que o próprio triplex do Guarujá. Processo muito mais robusto. Mais robusto, mas o Sfaer estava me mostrando aqui que há uma portinha de esperança nisso aí, né, Ângelo? Vários meandros aí que a gente vai acabar descobrindo nos próximos dias, né? Uma das possibilidades, inclusive, Boixá, é o próprio juiz Sérgio Moro solicitar à Justiça de São Paulo, que vai ficar responsável pelas delações da Odebrecht, o compartilhamento de informações. Isso não impede, né, a saída das delações ou de parte das delações da Odebrecht, pelo menos a parte que investiga o ex-presidente Lula, saindo da capital paranaense, não significa que isso deixe de ser utilizável. Existem outras formas da Justiça Federal do Paraná conseguir estas provas. Uma delas é o compartilhamento de provas, que já é algo bastante usado na Operação Lava Jato. Existe também a expectativa de uma própria manifestação da Justiça em São Paulo, assim como do Ministério Público, que pode solicitar que essas ações passem a tramitar em São Paulo. Se existir... Não entendi. Elas podem solicitar que não... Podem dizer, abro mão, deixo com o Moro, não? Não. O que eles podem dizer é, já que as delações estão conosco, uma nova ação penal será aberta e ela passará a tramitar no estado de São Paulo. Mas isso é ruim para a Lava Jato. Esse é o aspecto negativo. Numa leitura mais imediata. Imediata seria ruim, até porque esse processo já está em fase bastante... Voltaria para estaca zero. Exatamente. Agora, de qualquer maneira, o processo de Atibaia do sítio, todo o seu conjunto, continua com o Moro ou sai da mão do Moro? Todas as ações penais que já estão abertas, seguem abertas na Justiça Federal do Paraná. A gente lembra, haviam 3 abertas pelo juiz. Haviam 3, né? Uma delas já encerrada, uma delas do triplex do Guarujá já encerrada. Temos essa do sítio em Atibaia, que já está em uma fase bastante adiantada, e também a que investiga 2 frentes, né? Um terreno onde supostamente seria construído um novo Instituto Lula, uma nova sede no Instituto Lula, e também um apartamento em São Bernardo do Campo vizinho. Essas ações continuam a tramitar. Vamos ficar só com a de Atibaia, que está mais avançada, e aquela sobre a qual recaem as indicações de maior consistência probatória. Ela continua com o Moro, portanto? Continua
continuam supondo que houvesse novas informações oriundas da Odebrecht relativas ao sítio de Atibaia, estas novas é que não iriam para a mão do Moro. Aí sim, se partissem de acordos de delação premiada da Odebrecht, aí não a partir de agora, entretanto. E mesmo que não fiquem na mão do Moro, a partir de agora, o Moro pode pedir compartilhamento à Justiça Federal de São Paulo. É um dos recursos bastante usados, inclusive, pela força-tarefa da Operação Lava Jato. E que costuma ter sucesso. Costuma ter sucesso, não só no Brasil, como compartilhamentos internacionais. Com outros países. É uma prática recorrente que vem sendo utilizada com sucesso na Operação Lava Jato. Ângeles Fayer aqui destrinchando essa decisão da segunda turma. Muito cedo, né? Mas faz parte O fato é que o impacto inicial, dentre os analistas e tudo mais, é um impacto bastante negativo, de leitura de uma derrota de Moro e da Lava Jato, oriunda, talvez por isso essa leitura inicial seja essa, oriunda do triunvirato que comanda a resistência contra a Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, na segunda turma, que é exatamente esse triunvirato liderado por Gilmar Mendes e composto também por Dias Toffoli e Lewandowski. Vá saber, com motivações bastante distintas entre eles e talvez até opostas, mas com o mesmo objetivo, com a mesma prática.